Deixa eu ir colocando mais ou menos, talvez, um pouco do cenário desse tema da missão integral, para a gente voltar a partir daí para alguns aspectos bíblicos e também como que isso funcionou aí na história da Igreja Evangélica Brasileira, principalmente. Assim, primeiro dizer que o tema da missão integral é um tema, eu diria, de um segmento da Igreja Evangélica Brasileira, de um segmento que pega aí dos luteranos, anglicanos, até dependendo de quem vai até a Assembleia de Deus, né? Mas é um segmento. Por exemplo, esse não é um tema do mundo católico. No mundo católico, o tema que vai tratar da questão social é a teologia da libertação. Então, por exemplo, pensando no cristianismo católico, você não tem aí dentro o tema da missão integral. Dizer outra coisa que talvez seja interessante dentro do mundo evangélico. Por exemplo, só como ilustração, se você pega um pentecostal, seja do pentecostalismo clássico ou qualquer um outro, nós podemos discordar do conteúdo da missão integral, por exemplo, mas nós não podemos dizer que eles não tratam de questões sociais. Eles tratam na oração dos problemas do cotidiano, ou seja, o cotidiano vem para dentro da liturgia. E se você observar o cara na construção, ele está construindo e assoviando o hino. E se o sujeito diz lá um palavrão, ele aproveita para dar uma xingada no cara e depois evangelizar. A senhora que tem a sua vizinha com um problema de saúde muito sério, ela acompanha a mulher até o hospital e se precisar de uma pessoa para ficar ali no hospital, ela fica de Bíblia na mão, perturbando tudo que é médico, todo mundo, mas fica de Bíblia na mão. Ou seja, ela leva para o cotidiano a sua espiritualidade, a sua oração, a sua Bíblia, o seu texto bíblico, e leva uma dimensão social que é a dimensão do cuidado. Talvez não porque a igreja favoreça isso, eu presumo até que faz isso por conta da sensibilidade humana. E como vive num contexto de muito sofrimento e de muita dor, ela se sensibiliza com isso e de alguma maneira se envolve com essas questões. Com isso eu estou dizendo o quê? Que dentro do espaço evangélico você vai encontrar alguns segmentos que praticam a missão integral, mesmo que não a elaborem teologicamente. E essa é uma coisa que a gente precisa compreender e entender, que nem todo mundo que faz a elaboração da teologia integral pratica a missão integral, e nem todo mundo que não a elabora deixa de praticá-la. Ou seja, nós temos situações de pessoas que praticam sem fazer nenhum tipo de sistematização disso, e você vai ter do outro lado muita gente que sistematiza bem, e quando você pergunta, vem cá, o que é que você faz de missão integral? Você não encontra nada. A outra coisa que nós precisamos nos situar na questão da missão integral é que ela vem dentro de uma discussão aí do século XIX sobre a chamada teologia liberal e a teologia fundamentalista. Você tem, digamos, uma teologia que começa a questionar algumas dimensões, inclusive de texto bíblico, por exemplo, só como ilustração, o fato de Jesus ter nascido de maneira sobrenatural, sem nenhuma relação de José e Maria, relação sexual de José e Maria, o questionamento a respeito da ressurreição. E a coisa básica que vai, digamos, criar uma linha demarcatória entre a teologia fundamentalista e a teologia liberal é a proposta social de reconstrução da sociedade. Quem sistematizou isso melhor foi o Walter Ruschenbusch, que era um teólogo católico nos Estados Unidos, que começa então a fazer a sinalizar essa possibilidade de que nós podemos construir uma nova sociedade e não ficar esperando que alguém venha construí-la. Então o fundamento, digamos, nesse aspecto da teologia liberal era nós mesmos podemos construir uma nova sociedade, uma nova realidade, não ficar esperando que Jesus volte para fazer. Esse era o fundamento. Os fundamentalistas dizia o contrário. O pessoal da teologia integral vai exatamente ocupar o espaço aí nesse vácuo. Ou seja, enquanto alguns estão dizendo a Bíblia não tem... Começa a questionar algumas coisas da Bíblia, o pessoal da teologia está dizendo, da teologia integral vai dizer o seguinte, não, a Bíblia é a palavra de Deus e ela responde para questões políticas e sociais. Nós não podemos deixar de percebê-la assim. É o pessoal que espera por Jesus e diz, mas enquanto ele não chega, a gente vai tentando arrumar a casa. Então, a teologia integral vai tentar, de alguma maneira, buscar quais são os vácuos, que espaço vazio ficou entre essas duas proposições e tentar construir uma alternativa aí mais conciliatória. Não somente isso, creio que ela também vai tentar, talvez não muito de maneira muito consciente, a buscar os valores das duas pontas. A afirmação, por exemplo, da Bíblia como palavra de Deus, você vai ver essa mesma afirmação do pessoal da teologia
da teologia integral, tanto quanto qualquer grupo mais fundamentalista. Eu entendo que a palavra fundamentalista não é muito boa nos últimos tempos, talvez eu pudesse dizer os mais ortodoxos, mas aqui do ponto de vista da história isso pode não dizer muita coisa. Então, de um lado você tem aí os mais ortodoxos e do outro lado você tem os mais liberais. Então, nesse sentido, a teologia da missão integral vai surgir aí no século XIX, não como proposição, não como ideia plena. Na verdade, a sistematização da teologia integral, do ponto de vista de uma sinalização para esse segmento evangélico, vai acontecer em Lausanne, em 1974, no primeiro Congresso de Lausanne. É importante dizermos que isso tem um referencial histórico relevante e significativo, mas se nós olharmos para o Brasil, em 1962, a confederação, então a outra confederação evangélica brasileira, que já tinha começado a dar os primeiros passos de organização aí em 1935, 1940, mas se organiza para valer aí na década de 50 até 60, em 62 faz um congresso no Nordeste, em Recife, cujo tema era Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. E um dos temas era a missão total da igreja. Se total parece com integral, acho que eles estavam falando de alguma coisa que tinha a ver com missão integral. Celso Furtado foi preletor nesse evento, João Dias, né, foi preletor nesse evento e vários outros. E os temas eram muito situados dentro do contexto sociopolítico da época, daí porque em 1962 você tem um grupo de evangélicos conversando sobre Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Tudo indica que é um grupo assim, de uma percepção mais de esquerda, né? Então o que eles estão chamando de revolução não tem a ver com o golpe de 64, a proposição deveria ser outra totalmente diferente. É bom nós situarmos isso porque, no meu entendimento, no Brasil você tem a divulgação da missão integral a partir de Lausanne e depois a partir do Congresso Brasileiro de Evangelização, que foi em 1983 no Mineirinho, em Belo Horizonte. Surgiu desse evento o livro Evangelização do Brasil, uma tarefa inacabada, que tem as principais palestras do evento. E depois, em 1987, ou é janeiro de 88, eu tenho um pouco de dúvida, toda a vida isso me... Eu acho que é 88 ou 87, que acontece o Congresso Nordestino de Evangelização. Diz que é no Recife, mas de fato o centro de convenções do Recife é em Olinda. Então o congresso, só para geograficamente situar, aconteceu em Olinda, cujo tema era a missão integral no contexto nordestino. Então esses eventos marcaram, assim, pontuaram a manifestação dessa temática no contexto brasileiro. Se nós pensarmos em instituição, eu creio que a Aliança Bíblica Universitária, CEPAL, Visão Mundial, a Jocum, e tantas outras instituições no Brasil, elas foram sinalizando essa missão da igreja, da ação social e da evangelização. Eu coloco nesse contexto de Lausanne, porque aí a discussão passa a ser a discussão na época, se era tão importante fazer evangelização quanto a responsabilidade social, dado o fórum onde isso começou, no século XIX, essa era a temática. A questão era se fazia evangelização ou responsabilidade social. Então, quando se fala de missão integral, em geral nós estamos pensando nesses dois eixos, ou nessas duas asas, nessas duas colunas paralelas da missão da igreja. Eu, por outro lado, prefiro colocar a missão integral levando em conta ou em consideração outros aspectos que têm a ver com a adoração, com a comunhão, com a edificação, com a evangelização e com a responsabilidade sociopolítica ou com a humanização e cidadania, se você quiser. Assim, só para, talvez para ser mais pedagógico, imagina aí uma cruz, né? E aí na parte de cima seria o aspecto da adoração, a gente se volta para Deus através da adoração. Você tem a dimensão da comunhão, ou seja, na adoração nós nos encontramos com Deus e em encontrando-se com Deus aprendemos a amar muito mais e precisamos nos encontrar em comunidade. E aí seria a missão da comunhão. E aí, encontrando-se em comunidade, vamos nos desintoxicando de todas as mazelas e de toda a formação que a gente foi recebendo de uma sociedade caída, e nessa edificação, ou nesse discipulado, e aí discipulado, só aqui um parênteses, discipulado não é formatar as pessoas à nossa denominação, discipulado é viver a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse sentido é conviver de tal forma que o outro possa sinalizar para a sociedade os valores, os princípios, o jeito de ser de nosso Senhor Jesus.
religioso. Então, em geral, o que nós chamamos de discipulado no nosso contexto evangélico é a formatação que você faz do indivíduo para se tornar adaptado ao seu contexto religioso. É tanto que você formata o cara para ser da igreja tal, e aí você pode observar que você conhece o indivíduo até pelo jeito de conduzir a Bíblia, né? O pessoal perguntou, e na sua igreja como é que conduz? Eu, em tom de brincadeira, disse, não, então ninguém conduz, né? Mas assim, você conhece pelo jeito, você assume todo um trejeito, um tipo de linguagem, um tipo de vestimenta, um tipo de aparência que você consegue identificar. É só você ir para um programa de televisão e tentar assistir de olho fechado, né? Você já sabe pela tonalidade, o jeito, meu amigo, minha amiga, né? Então, né? Então você já vai identificando pela linguagem, pelo jeito, tem todo um cacoete na linguagem. Bem, então o que nós chamamos de discipulado, muitas vezes, é a formatação do indivíduo